Bom dia, é uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor, saber que esse foi mais um dia que Ele fez para que nós nos alegrássemos nele. E melhor ainda saber que as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas mais uma vez. E melhor ainda saber que elas não têm fim, que elas duram para sempre. Gostaria de convidar você aí na sua casa, onde você estiver, você fechasse os seus olhos e nós vamos adorar, agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma vez, porque Ele tem nos sustentado em mais um dia, mais uma noite que passamos. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Deus Santo, nós te adoramos e te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de abrir os nossos olhos todas as manhãs. Obrigado pela tua misericórdia que nos alcança. Obrigada, Senhor, por nos embalar em teus braços durante a noite, por nos guardar, Senhor, por nos permitir estar de pé esta manhã para adorar e glorificar o teu nome. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor, o nosso Deus, tem guardado, tem nos protegido, tem guardado as nossas famílias. Como é bom saber, Pai, que temos um Pai, um Deus de amor que zela por nós. Deus, te adoramos e te glorificamos. Senhor, que possamos todos os momentos das nossas vidas levar a nossa voz em gratidão e glorificação ao nome do Senhor. E bendizer o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é Deus, independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância, nós o adoramos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim é para ti, Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, teu Amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. perto quero estar, Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo Que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso te louvamos, Deus, te adoramos, Senhor. Te louvarei, Não importa a circunstância que vivemos, ó Deus, nós queremos adorar o teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida no dia de hoje. Bom dia para você que já acordou, que está aí na sua casa, sentado no sofá ou ainda na cama, assistindo a escola bíblica dominical, nesse período que a gente tem que ficar na nossa casa. Então não podemos ainda nos reunir e por isso nós falamos daqui e você assiste aí. Mas o importante é que a gente não vai deixar de aprender acerca da palavra de Deus, porque acreditamos que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas e nós precisamos ser fortalecidos por ela. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, que diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não vendo, visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu acho muito interessante esta epístola, porque ela foi escrita por Pedro. Aqui no capítulo 1, logo no primeiro versículo, o apóstolo Pedro ele vai fazer esta referência, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E ele vai continuar dizendo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui, apóstolo Pedro, ele traz para a gente uma grande mensagem de ânimo. Por que mensagem de ânimo? Porque Pedro ele está falando aqui, esta carta é uma carta dirigida a pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam passando por grande dificuldade. Que dificuldade era esta? Pedro ele escreve esta carta aos forasteiros. Havia uma perseguição muito grande aos cristãos. E muitos foram dispersos, muitos saíram de Jerusalém. Saíram não para poder fazer uma viagem, tiveram que sair de Jerusalém não para visitar parentes distantes, mas saíram de Jerusalém por conta da perseguição. E essa perseguição, ela foi muito cruel. Muitos cristãos foram mortos, muitos. E alguns deles estão registrados na palavra de Deus, outros não. Outros são mártires que foram anônimos na história humana, mas não na história de Deus. Estes homens que foram perseguidos, eles saíram de Jerusalém e foram para diversos lugares. E com isso a palavra de Deus, ela foi junto. As pessoas elas mudaram e levaram consigo a sua fé. E Pedro, então, ele escreve esta carta para poder trazer ânimo ao coração dessas pessoas que estavam sofrendo. Tem tudo a ver com o tempo de hoje. Mas nós não vivemos numa perseguição. Mas nós passamos ainda por tempos difíceis. E o apóstolo Pedro ele vai dizer para a gente no versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque
Nenhum ser humano gosta de receber ou passar por uma provação. Provação para a gente é sinônimo de sofrimento, provação para a gente é sinônimo de solidão, provação para a gente é sinônimo de dor, de choro e de muitas coisas. Mas provação para nós cristãos significa presença de Deus, não apenas provação, mas para nós cristãos, tanto provação como bonança significa e representa presença de Deus. E o apóstolo Pedro ele vai dizer para a gente que nós devemos nos regozijar, mesmo em tempos difíceis. Mas como? E o texto vai dizer. Primeiro, por que devemos regozijar em tempos difíceis? Porque temos conhecimento da soberania de Deus. Ele vai dizer no versículo 2 para estes irmãos: olha, vocês são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Mas ele vai dizer logo depois: vocês estão dispersos pelo mundo, mas vocês são eleitos de Deus. Aí ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus. E apóstolo Paulo, quando vai falar disso, ele vai falar aos Efésios que Deus ele nos escolheu antes do mundo ser criado. Um Deus que pensou em mim e pensou em você antes da Covid aparecer, antes da dengue aparecer, antes da chikungunya aparecer, antes do câncer aparecer, antes de qualquer outro tipo de enfermidade, doença, antes mesmo do homem ser formado, antes mesmo do mundo ser formado, Deus já pensava em mim e pensava em você. Não apenas pensava, mas Deus, ele já escreveu a nossa história. Deus já tem o amanhã, o nosso amanhã, todo em suas mãos. E aqui, apóstolo Pedro, ele vai dizer isso para a gente de maneira muito clara. Ele vai falar para a gente: olha, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação, para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Por isso ele vai dizer que essa paz de Deus seja multiplicada ao nosso coração. Regozijar durante tempos difíceis. Em segundo lugar, porque temos uma esperança viva, não uma esperança morta. E ele vai dizer isso para a gente no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Tem um ditado que diz que a última coisa que morre é a esperança. Só que a esperança não morre. A esperança, ela continua sempre viva. E essa esperança, ela não está fundamentada nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Porque se fosse assim, apóstolo Pedro ia dizer para esta igreja: irmãos, percam a esperança em Deus, porque Deus não poderia permitir que nós fôssemos perseguidos. Deus não poderia ter permitido que alguns irmãos nossos, por exemplo, como Estevão, um homem cheio de Deus, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Mas a esperança, ela não morre por conta das circunstâncias em que a gente vive. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é nos momentos que a gente reconhece. Sabe o quê? A gente reconhece que a nossa força, que a nossa capacidade, que aquilo que nós temos não tem condições nenhuma de suprir a existência da nossa alma. Pode satisfazer os nossos desejos, alguns caprichos, mas para suprir as necessidades da alma, só a palavra de Deus. Por isso que Pedro ele vai dizer para esta igreja: olha, tem uma viva esperança, porque nós cremos em alguém que venceu a morte.
Não uma viva esperança por conta de uma denominação, não uma viva esperança por conta de um governo, não uma viva esperança por conta de seja lá o que for. Mas a nossa viva esperança, ela está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que viveu entre nós há muitos anos atrás, aquele que entregou a sua vida por mim e por você, aquele que foi na cruz do Calvário e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que encontrou com os discípulos pós-ressurreição. Aquele que foi assunto aos céus e disse para cada um de nós que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo de Deus. E essa promessa se cumpriu. Este Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração. Por isso nós temos uma viva esperança. Regozijando durante tempos difíceis. Primeiro, porque reconhecemos a soberania de Deus. Segundo, porque temos uma esperança viva. Terceiro, porque temos uma herança permanente. Olha o que ele vai dizer, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Olha o versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 9 ele vai dizer, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O mais importante na nossa vida não é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico tem importância? Tem. Temos que cuidar dele? Temos, é templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que está dentro desse corpo aqui é o que é mais importante. Esse corpo aqui, um dia vai voltar para o pó. Vai voltar a ser pó. Mas o meu espírito volta a Deus, para nunca mais ter que me separar dele. Para vivermos uma eternidade. Por isso que na quarta-feira agora nós vamos estudar um assunto que eu queria chamar muito a sua atenção para este assunto. Vamos estudar, vamos falar sobre o tema, Ele vai voltar. Todas as quartas, 7h30 da eu, reverendo Jonatas e o seminarista Michel, temos uma palavra para abençoar a sua vida de esperança num Cristo que vai voltar para nos buscar, para podermos desfrutar de uma herança permanente, incorruptível, sem mácula e imarcessível para cada um de nós. Que Deus nos fortaleça, que Deus te fortaleça na aula de hoje, que você aprenda, anote, risque, grave, mas não fique apenas para você. Compartilhe com as pessoas tudo aquilo que você aprender, para que outros sejam abençoados também com esta palavra. Que Deus assim nos abençoe. Antes da oração final, eu queria só desafiar você, no culto da noite, você, após o culto, você tirar sua foto, tá? E compartilhar no grupo de WhatsApp da nossa igreja, que no domingo seguinte, essas fotos serão editadas e aparecerão para todos os irmãos poderem, pelo menos, rever os irmãos que estão participando, assistindo o culto. Tá? Essa semana nós temos programações importantes, já falei do culto de quarta-feira. Nós teremos quarta-feira, depois do culto, depois do estudo bíblico, nós temos a programação do presbitério, dia 27, às 20h30, com o reverendo Alexandre Sena, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Ele vai falar sobre o tema, os desafios das transições geracionais no ministério. É para pastores, para líderes e para toda a igreja. A gente poder ter informação dessa mudança que o mundo está sofrendo diante de tantas coisas. Quero destacar também na sexta-feira a programação que nós vamos ter. Nós vamos tratar sobre um assunto muito sério, um assunto que entristece o nosso coração por ser uma realidade ainda, não apenas no mundo, mas de maneira especial também na nossa cidade. E, infelizmente, na vida de muitas igrejas. O tema vai ser abuso infantil, abuso sexual infantil. Vamos ter a
preletora, que é a Rita de Cássia, uma irmã nossa aqui de São Paulo, que tem um currículo maravilhoso. Então, você pode buscar nas nossas redes sociais toda a informação. E o tema que ela vai tratar com a gente é Cuida com Cuidado. Vamos aprender com ela como nós podemos nos prevenir, cuidando com cuidado dos nossos filhos. Que Deus te dê uma boa aula, que você tenha um bom aprendizado. Vamos orar. Senhor Deus, fale ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor, Deus, use cada professor em cada aula. Que cada professor, Deus, fale não somente de si mesmo, mas que fale do Senhor, Pai, inspirado pelo Senhor. Que eles, ó Pai, sejam usados pelo Teu Santo Espírito para edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Está sendo informado em cada link que você pode buscar a sua turma, sua aula. Logo agora em seguida vamos ter a aula da turma Vida Cristã. Se você quiser continuar assistindo, pode assistir. Temos classe para casais no Zoom, temos classe para adolescentes, classe de jovens, nós temos também classe de teologia. Então, todas as classes estão funcionando e às 15 horas, um encontro marcado com as nossas crianças com o quarteto Vitamina C. Que Deus te abençoe e tenha uma boa aula. Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, podemos estar juntos, podemos estar aprendendo um pouco mais a palavra do nosso Deus. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana e que hoje realmente a gente possa, nessa manhã, aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que possamos realmente sair daqui cada dia mais fortalecidos, né? Nós estamos reunidos como igreja. Eu gosto às vezes de salientar que a igreja não é o nosso templo físico. O templo físico é bom, sim, né? Porque ali a gente está junto, a gente pode conversar pessoalmente, a gente pode abraçar o irmão, a gente pode estar mais próximo um dos outros, mas independente de estarmos afastados, né? A igreja do Senhor é cada um de nós, né? E não é este isolamento, não é este vírus que vai fazer com que a igreja do Senhor não venha a existir, né? Independente das situações, nós devemos estar buscando aprender de Deus, ouvir da sua palavra. E é isso que a nossa igreja tem se esforçado junto com a liderança, né? Em não deixar com que a chama se apague, né? A gente tem que manter o braseiro sempre aceso, né? E umas formas de a gente manter o braseiro aceso, além da comunhão entre os irmãos, é o estudo da palavra, né? Então vamos hoje está na nossa segunda lição, né? Antes da gente iniciar a nossa segunda lição, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque Tu és um Deus de poder, um Deus que nos abençoa e nos guarda e nos protege de todo o mal, ó Deus. Independente das circunstâncias pelas quais possamos estar passando, sabemos que o Senhor está no controle e Tu tens o propósito em cada situação que vivemos, ó Pai. Um momento especial que estamos vivendo hoje, ó Pai, um momento delicado na nossa sociedade, no nosso mundo, em que as pessoas estão reclusas em suas casas devido a um vírus, ó Deus, que não há cura para o momento. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar agindo com poder, curando aquelas pessoas que estão enfermas, libertando aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate a essa pandemia, aquelas pessoas que precisam trabalhar, que o Teu sangue possa estar cobrindo cada uma, ó Pai. E aquelas pessoas, ó Deus, que já perderam algum ente querido, algum conhecido, que o Senhor possa estar trazendo conforto, ó Deus. Que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa na vida deles, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, no decorrer desta manhã, fala ao nosso coração, usa a nossa boca como instrumento do Senhor, ó Deus, para transmitir a Tua mensagem nesta manhã. Nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, quem assistiu à última aula, que o nosso irmão Sidney ministrou, nós iniciamos um estudo agora a respeito dos heróis da fé,
A nossa lição da graça ela acabou e a gente, em consenso entre os professores, resolvemos fazer uma experiência de estudar uma sequência de livros, né, que trata de personalidades da Bíblia, que são tidos como heróis da fé. Né? Nós estamos começando pelo profeta Elias, né? É deste livro aqui, né? É um livro da série Heróis da Fé. Esse é o 5º volume dessa série e é escrito pelo pastor Charles Swindoll, né? Então a gente começou na semana passada com o irmão Cid dando a primeira lição. É interessante que os irmãos tentem acompanhar as lições, né? Imagine que a gente vai contar a história de Elias, né? Que esse livro trata. São 10 capítulos, né? Então imagina que a gente vai ter uma aula como se fosse uma série de TV. Quem gosta de séries aí sabe que é importante às vezes a gente não perder o episódio, porque às vezes a gente fica sem entender muito um pouco o contexto da história, do que está se seguindo, né, nos episódios posteriores. Então, que os irmãos se esforcem, que possam estar acompanhando as aulas. Né? Hoje, como a nossa aula é gravada, há a oportunidade, se você não assistiu a primeira aula, que você assista. Foi uma aula muito boa que o Sidney ministrou, né, fazendo todo o pano de fundo do histórico do surgimento do profeta Elias na vida do povo de Deus. Né? Então, para que você não perca o fio da meada, se puder, assista a aula dele, né, e não perca a cena dos próximos capítulos. Hoje nós estamos no chamado episódio 2. Né? O nosso episódio 2 ele é intitulado O Campo de Treinamento de Querite, né, que é para onde Deus levou o profeta Elias, né, logo após o aparecimento do profeta Elias. Só fazendo um resumo rapidinho, né, da primeira aula que o Sidney ministrou, para a gente não ficar tão sem contexto. Né. O profeta Elias ele surgiu numa época muito conturbada, né, do povo de Israel. Né. O povo de Deus, as 12 tribos, eles tinham passado por 3 reis, né, Saul, Davi e Salomão. Após o reinado de Salomão, houve uma divisão das tribos, né, se separando entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi composto de 10 tribos, intitulado Israel. E o Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, chamado de Reino de Judá. O Elias ele surgiu na história do povo de Deus em Israel, nas 10 tribos. Após o reinado de Salomão, todos os reis que sucederam, que reinaram, né, sobre Israel, todos os reis foram reis ímpios que estavam fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Né? Não teve um sequer que seguiu os caminhos de Deus, mas pelo contrário se afastou e levou o povo a se afastar. E Elias surgiu na época do rei chamado Acabe. Né? O rei Acabe ele foi tido como o pior rei que já existiu em Israel. Tamanha crueldade, tamanha as afrontas feitas contra o Senhor. Esse rei ele era casado com Jezabel, que na época era tida como a pior mulher que existia na época. A Bíblia até diz que ela era filha do demônio. Né? Ela instituiu o culto a Baal, né? Ela matava os profetas como que matava a mosca, e foi nesse contexto que Deus levantou Elias. Né? Isso foi visto na primeira lição, em que Deus leva Elias, né, de uma cidadezinha desconhecida, que não existia nem no mapa, perante o rei, né, e profere perante o rei uma profecia, dizendo que não haveria chuva durante anos, enquanto ele não proferisse novamente a palavra que haveria chuva. Né? Não haveria chuva e nem orvalho. Né? Então, quer dizer, Elias saiu de uma cidadezinha e simplesmente o primeiro ato dele como profeta foi estar perante o rei. E aí um rei cruel,
o rei que adorava Baal. Baal era tido como Deus da provisão para eles, e diz que o Deus de Israel falou que não haveria chuva durante muito tempo. Foi nesse contexto que surgiu Elias. Só que aí, agora sim, a gente vem para a nossa lição, né? O que acontece com Elias após Elias ter feito ter falado essa profecia perante o rei de Acabe, perante o rei Acabe, né? Deus simplesmente chega para Elias e retira Elias de frente do rei, da área do palácio, e coloca Elias recluso lá na região de Querite, né? Em 1 Reis 17, 2-5, diz o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, né? Bom, Deus, após Elias ter feito a profecia, simplesmente pega Elias e tira Elias de dentro do palácio, de frente, de perante a presença do rei, e o leva para uma região separada, né? O leva para o deserto, né? E ali fala para que Elias ele beba das torrentes da água e que o seu alimento seria provido pelos chamados garçons voadores, né? É um termo que alguns pastores usam quando falam a respeito da história de Elias. Eu achei bem interessante, né? Pela manhã e pela tarde esses corvos vinham trazer o alimento para Elias. E aí a gente vem para a primeira reflexão que a nossa lição nos traz, que é às vezes a gente se colocar no lugar de Elias, ou mesmo analisarmos a situação em que aconteceu após Elias proferir a profecia, e que eu penso que se a gente não conhecesse a história de Elias, o que aconteceu posteriormente, talvez a gente estivesse vivendo naquele momento, a gente acharia que o que Deus fez não seria o mais adequado, vamos dizer assim, né? Pela nossa lógica humana, a gente pensaria: olha, eu sou um profeta, eu fui perante o rei, e depois que eu proferi essa profecia perante o rei, por que eu vou sair da presença dele? Por que eu vou para um lugar isolado, sem contato, né? Pela nossa lógica humana, a gente imaginaria que o ideal seria que Elias tivesse ficado junto ao rei, como uma forma de... O autor até usa uma metáfora, dizendo uma espécie de espora, né? Estivesse pressionando esse rei ímpio, de forma que ele entendesse e se rendesse à vontade do Senhor nosso Deus, né? Mas Deus, ele não age conforme o que a gente pensa, né? De repente, se nós vivêssemos naquela época, nós imaginaríamos que isso seria a questão mais adequada, né? Elias proferiu uma profecia em que ia trazer seca, né? E por que agora ele saiu da presença do rei? Mas o plano de Deus nem sempre coincide com os nossos planos, e com certeza o plano de Deus é sempre muito melhor do que os nossos planos, né? Os planos de Deus são muito cheios de surpresas e mistérios. E Deus pegou e tirou Elias da presença do rei e o levou para essa região de Querite, né, com o objetivo de protegê-lo, porque, como eu já falei, havia uma perseguição muito grande aos profetas de Deus, né? A rainha Jezabel, ela matava os profetas, ela buscava tirar a vida dos profetas, né? E também Deus pegou e levou Elias para esse local para prepará-lo para uma missão maior, né? O termo Querite, né, é um termo hebraico, e Querite quer dizer cortar, colocar no tamanho certo. E esse cortar é no sentido de separar, né? É tirar do meio, colocar em local separado, né? E colocar no tamanho certo, quer dizer, deixá-lo pronto, deixá-lo preparado. Então, quando Deus pegou Elias, levou ele para Querite, o objetivo de Deus era separá-lo para ele, para que ele desenvolvesse intimidade com Deus, e para que Deus ali o deixasse de tamanho adequado àquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, né?
E o interessante, né, durante as lições, a gente vai estar vendo isso com mais clareza, mas o interessante é que Elias, quando ele vai para Querite, ele sai, né, a Bíblia relata, o primeiro tema é Elias o Tesbita, ele é conhecido como Elias da região da qual ele é originário, não falo nem a respeito da sua genealogia, sua família, né, simplesmente ele é conhecido como Elias o Tesbita. E após esse período em que Elias ele está em Querite, né, em que Deus está ali trabalhando na vida de Elias, quando ele retorna desse deserto, isso serão cenas dos próximos capítulos, né, os irmãos possivelmente vão estar vendo isso no terceiro capítulo, mas Elias, quando ele retorna desse período em Querite, ele é conhecido como o homem de Deus. Ele foi para lá como Elias o Tesbita, e ele saiu de lá como Elias, o homem de Deus. E Elias, quando ele foi para a área de Querite, o que Elias aprendeu? Ele aprendeu que ele devia depender de Deus, que a sua provisão seria exclusivamente através do sustento que Deus o iria prover, né? Elias, ele via milagres de Deus todos os dias. Fica imaginando, todo dia, né? Elias, ele não caçava, ele não pescava, né? Eu imagino ele bebendo a água, né? Questão da sede, né? E pela manhã recebendo pão e carne, né? Em 1 Reis 17 diz que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Era assim que Elias passava ou viveu o seu tempo ali em Querite, vendo o milagre de Deus todo dia, né? Todo dia. Ele podia de repente pensar, o corvo veio hoje, amanhã de repente ele não vem, ele não vai vir à tarde, mas os corvos vinham todos os dias, manhã e tarde, trazendo pão e carne, e isso é um milagre. É confiar realmente que Deus é quem o estava sustentando. E aí eu fico mais uma pergunta para que a gente reflita, né? Cada um reflita. Será que a gente teria a mesma coragem, né? A mesma disponibilidade, a mesma prontidão que Elias teve, né? De sair às vezes da nossa zona de conforto e irmos para um lugar em que Deus vai nos enviar, sem que a gente planeje como é que vai ser a nossa vida lá, de repente mudar de lugar, ir para um lugar desconhecido, né? Ir para um lugar em que a gente não sabe se a gente vai ter sustento ou não. Será que a gente teria a mesma coragem que Elias? Elias se dispôs, Elias em momento algum ele questionou a Deus, mas ele se dispôs a ir, né, e foi confiando que Deus, o Deus da provisão, iria o sustentá-lo. Só que, passado um tempo, o que aconteceu? Né? Elias estava ali, vamos dizer, numa boa, tomando só aguinha fresca, pura, né? Hoje a gente praticamente quase não encontra isso na nossa natureza, mas Elias tinha uma água torrente, fresquinha todo dia, tinha seu lanche fresquinho, não era comida requentada de um dia para o outro, né? Só que com o tempo, o que aconteceu? Elias tinha proferido a profecia que ia haver uma seca, né? E essa seca começou a acontecer até que, passado alguns dias, a torrente de água lá em Querite ela foi ficando fraca até que secou. Em 1 Reis 17:7 diz: mas passado dias a torrente secou porque não chovia na terra. Quer dizer, aquele momento bom, aquele momento agradável do cuidado de Deus, né, em que não tinha os problemas, não tinha as dificuldades, né, porque tinha água, né, e esse momento ele foi sendo reduzido nesse momento de paz, talvez, e de tranquilidade, porque a água ela acabou. E aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida em relação ao que é essa torrente de água nas nossas vidas, né? Essa torrente de água nas nossas vidas muitas vezes pode ser o momento que a gente está vivendo, né? De repente você está com uma situação financeira estável, ou já viveu isso também, né, de ter uma situação financeira estável e de uma hora para outra as coisas começam a mudar, né, você começa a ficar com dificuldades financeiras,
Você tem um bom emprego, de uma hora para outra acaba de repente perde o seu emprego, mudar de um lugar, né? Quantos irmãos que estão fazendo parte da nossa igreja hoje que vieram de outros estados, né? Deviam ter uma vida já estruturada e de repente a vida muda. Uma saúde que está bem, de uma hora começa a se debilitar. Hoje a gente vive um momento de insegurança na saúde, que até pouco tempo ninguém conseguia imaginar. Dentre um monte de outras situações que acontecem na nossa vida, que essa torrente pode representar, né? A gente estava tendo uma vida tranquila, estável, e às vezes acontece das coisas mudarem, como a torrente estava jorrando e ela secou, né? E aí, muitas vezes nas situações dessa, né, nós até tivemos alguns estudos nas quartas-feiras dizendo onde é que Deus está? Será que Deus nos abandonou, né? Imagina Elias ele estava no centro da vontade de Deus, que Deus tinha pedido para ele fazer, ele tinha feito, né? Então, poderia se questionar, será que Deus esqueceu de Elias? Será que Deus esqueceu do servo fiel que ele tinha? Né? Elias, em 1 Reis 17,5 diz, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Né? Elias, em momento algum, ele questionou o que Deus mandou ele fazer, ele simplesmente foi e fez. Eles eram um servo fiel. E agora ele estava vendo o riacho secar, ficando sem água, né? E passando a correr um risco na sua vida, né? Porque vai ficar sem água, né? E aí, às vezes a gente pode se questionar, o que será? Eu não sei o que passou na cabeça de Elias, mas eu sei que Deus não se esqueceu de Elias. E eu sei que Deus não se esquece de nós. Lá em Isaías 49, 14 a 16 diz o seguinte, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus diz que mesmo em meio a um riacho seco, Ele jamais se esquece de nós. Ele diz que os nossos nomes estão escritos na palma das suas mãos. Os nossos nomes estão sempre diante dele. Elias estava sempre diante de Deus. Minha mãe pode esquecer o filho. A gente vê isso às vezes em alguns noticiários, mães que abandonam os filhos. Mas Deus jamais, jamais nos abandona. Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Independente sejam momentos alegres, sejam momentos tristes. Deus sabe onde é que nós estamos. Deus sabe o que nós fizemos. Deus sabe como é que nós nos sentimos, né? Por mais difícil que seja a situação que você possa estar passando, como possivelmente foi a situação de Elias, quando ele começou a ver aquela torrente de água secar, Deus sempre vai estar com você. Deus sempre está com você, né? Deus não disse que nós não teríamos problema, né? Deus disse que nós passaríamos aflições. Jesus falou, pelo mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, independente da situação que você está passando, eu sei que essas situações muitas vezes nos machucam, né? Muitas vezes essas situações nos deixam tristes, amargurados, né? Mas nós devemos confiar em Deus, né? Como Elias o fez. Elias viu a corrente de água secar, mas Deus estava preparando. Elias estava aprendendo a confiar em Deus e a depender de Deus. Mesmo com a água se acabando, mesmo com a água seca, Elias não foi embora daquele lugar enquanto Deus não lhe deu a direção. Enquanto Deus não falou para que Elias saísse de Querite, ele não saiu, né? Ele ali permaneceu. Quer dizer, ele confiou e ele confiava em Deus. E concluindo a nossa lição, existem 4 coisas ou 4 lições que a gente consegue entender da transformação que houve em Elias enquanto ele esteve ali naquela região de Querite, né?
Foram 4 situações que aconteceram na vida dele em que Elias deixou de ser simplesmente Elias o tesbita e se tornou Elias um homem de Deus. Primeira situação que aí a gente traz para a nossa vida é que muitas vezes nós precisamos desejar ser deixados de lado tanto quanto ser usados. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, para que a gente venha a ouvir a voz de Deus com clareza, a gente precisa se separar, a gente precisa sair do meio que a gente vive, né, dos sons da nossa vida diária, se afastar às vezes dos nossos negócios, né, dos nossos planos, dos nossos desejos, né, e às vezes ter um momento de reclusão para que a gente possa realmente ouvir com clareza o que Deus quer nos falar. Foi isso que Deus fez com Elias. Tirou ele de todo aquele meio ao qual ele foi introduzido, né, ali no palácio, e levou para um lugar só, solitário. Não solitário, mas só da presença de outras pessoas que pudessem distraí-lo. E ali ele tinha um momento somente ele com Deus. Nós precisamos fazer isso em nossas vidas. Nós precisamos estar separando o nosso tempo para Deus. Separar o tempo para lermos a palavra de Deus e estudarmos, né? E muitas vezes a nossa vida corrida, né, nos atrapalha a fazer isso. Nós vivemos num mundo de muito imediatismo e muitas vezes isso nos afasta de Deus. A gente não pode deixar com que esse ativismo do mundo faça com que a gente perca a real clareza do que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Não devemos ser 100% racionais, vamos dizer assim, no sentido de que tudo tem que ter uma lógica, porque existem coisas que são mistérios de Deus e que a gente não vai conseguir provar como uma lógica. O segundo ponto é que a direção de Deus inclui a provisão. Quando Deus te direciona a algum lugar, Ele vai prover, né? Deus disse para Elias: vá para o riacho, eu vou sustentá-lo, né? Existe um pregador e escritor tal de Vance Havner, né? Ele tem um livro em que ele conta a história de alguns fazendeiros, né, americanos, em que eles estavam tão dedicados na sua colheita, na sua plantação de algodão, que aí veio uma praga chamada de gorgulho do algodão, né, e tudo o que eles tinham planejado se foi por água abaixo. Só que aí eles tomaram a atitude de, como eles eram bem persistentes, de plantar amendoim, né, e aí tiveram melhores e maiores lucros do que se eles tivessem continuado com o algodão, né. Então, às vezes Deus, a gente está tão dedicado numa rotina enfadonha, monótona, quanto o plantar algodão, vamos dizer assim, que era uma rotina que aqueles agricultores tinham, que Deus vem e manda o orgulho do algodão nas nossas vidas, né? Mas o objetivo disso não é nos frustrar, mas o objetivo disso é às vezes nos tornar melhores pessoas, né? Aqueles agricultores se tornaram melhores agricultores, né? Passaram a produzir outro tipo de item, né? Então, quando Deus ele nos dirige, ele nos direciona, ele vai prover o sustento. Nós precisamos confiar, né, que Deus realmente está no controle das nossas vidas. E isso Elias aprendeu, né? Ele foi, né, confiando no que Deus o iria sustentar, e ali permaneceu até que Deus o direcionasse para outro lugar. Também precisamos aprender a confiar em Deus dia a dia, né? A gente precisa confiar em Deus no dia de hoje. A gente tem que aprender a viver o dia de hoje. Muitas vezes a gente está pensando no ontem, querendo prever o amanhã, né, esquecendo de viver o agora. Estou dizendo que você vai viver uma vida sem que você faça algum planejamento. Planejar é bom, né, faz bem, mas você tem que entender que os planos certos estão na mão de Deus, né? Tudo que você planejar, você tem que levar à aprovação de Deus, para que Ele abençoe, né? A gente tem que confiar que Deus vai estar
nos direcionando. Precisamos confiar em Deus todos os dias, né? Quando Elias chegou ao palácio, né, o Senhor lhe disse o que ele devia fazer. Deus não foi falando, não, você vai no palácio, depois você vai para o riacho, aí depois você vai se esconder. Não, Deus foi falando à medida do que as coisas foram acontecendo na vida de Elias. Deus mandou ele ir ao palácio, no palácio Deus mandou que ele falasse a profecia ao rei, e depois Deus mandou, você vai para o riacho. Ele não disse o que ia acontecer em Querite, ele disse simplesmente, vá para o riacho e se esconda. Mas Elias tinha a promessa de Deus que Deus o iria sustentar. E assim Deus faz conosco também, né? Deus nos sustenta. E em quarto, né, normalmente um riacho seco, nem sempre um riacho seco normalmente é sinal de prazer e não de desapontamento de Deus em relação à nossa vida. Às vezes você pode estar passando por dificuldade, e tem pessoas que às vezes dizem, fulano está passando por dificuldade porque fulano está em pecado. Isso não é verdade. Se você está no centro da vontade de Deus, e de repente você está passando por algum momento de dificuldade, saiba que é Deus que está te preparando para algo maior e melhor na sua vida, né? Nem sempre um riacho seco quer dizer desaprovação de Deus. Um riacho seco na vida daquele que está no centro da vontade de Deus é que Deus o está aprovando, né? Como aconteceu com José, quando José pegou e ficou preso lá naqueles porões, e depois o que Deus fez de José? Se tornou José um governador, e aí ele pode ajudar a sua família. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está nos guardando, está nos preparando. E concluindo a nossa lição, né, Querite foi um lugar de tratamento, né, foi um campo de treinamento que ensinou Elias que a direção de Deus sempre nos garante a provisão, que vale a pena obedecer e crer naquele que tem todo o poder e que sabe exatamente o que faz, né? Que nós possamos ser como Elias, que nós possamos realmente confiar que Deus está no controle de tudo, porque Ele realmente tem sempre o melhor para nós. Espero que os irmãos possam ter gostado da lição, que os irmãos possam ter ficado curioso pelas cenas dos próximos capítulos, né? Que nós possamos ter essa ansiedade que é para que o próximo domingo chegue, né? Como a gente quando assiste uma série, eu gosto de assistir algumas séries que às vezes você fica agoniado para ver os próximos capítulos, né? Então que os irmãos também possam estar assim, para entender um pouco mais sobre a vida de Elias e ver que Elias, um homem simples, foi usado por Deus poderosamente, e da mesma forma eu e você também podemos ser usados. Basta nós nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele nos use. Que os irmãos tenham um bom domingo, né, que nós possamos ter uma boa semana, que possamos à noite ouvirmos mais um pouco da palavra do nosso Deus, e que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, trazendo paz ao coração, trazendo conforto em momentos de dificuldade e trazendo confiança que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus de Elias, o Deus que fazia milagre, que é o Deus que faz milagre, fez milagre na época de Elias e faz milagre nas nossas vidas, nos nossos dias atuais. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.